Alô Brasil, aqui mais um episódio de FiguraCast e dessa vez eu não estou sozinho. Dessa vez eu estou acompanhado aqui de uma galera, porque hoje a gente tem um episódio especial. Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa especial, um cara que mudou a vida de muita gente aqui no Brasil. Até a minha mãe conhece ele, quer dizer, conhece a obra dele. Mas vamos apresentar o pessoal aqui, depois a gente fala desse cara. Então, fala aí, Pedrinho, como que você está, cara? Fala aí, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Fala aí, André, o André também tá aqui. Fala aí, André. E aí, pessoal, hoje é falar de um cara que marcou, né, cara? Algumas curiosidades sobre ele e um cara que deixou um trabalho lindo aí pra gente falar. E o Giovanni, né? O cara que esteve com a gente aí no nosso primeiro episódio falando sobre animes, né? Fala aí, Giovanni. Olá, pessoal. Mais uma vez fico feliz em participar do programa. É um canal no qual eu acompanho e para falar sobre Dragon Ball Akira, que, enfim, faz parte da minha vida. É isso mesmo. E o Giovanni já adiantou já. A gente vai falar sobre o Akira Toriyama, cara. Que infelizmente... acho que há 2 semanas atrás acabou falecendo. Um cara que fez muito a parte da vida das pessoas aqui no Brasil e no mundo, né, cara? Ouvi dizer que ele ganhou um prêmio na França, lá de Cavaleiro da França, cara. Pô, olha a importância desse cara. E eu gostaria de perguntar pro pessoal aqui, qual da obra do Akira Toriyama, o que pegou vocês, cara? Pra mim aqui, eu já vou adiantar. Pra mim foi o Dragon Ball. Porém, depois eu fui atrás de algumas coisas dele. Pô, o cara é gênio. Mas, digam aí. Olha, eu vou começar aqui. Na verdade, eu não conhecia outra obra dele, além de Dragon Ball. Que Dragon Ball, assim, resume a infância, acho que de todo mundo, né? Não só de quem tá aqui, mas de quem tá ouvindo e de quem também não tá ouvindo, porque Dragon Ball, assim, marcou uma geração de uma forma, assim, que não tenho nem palavra pra descrever, mano. Assim, Dragon Ball fez parte da minha infância de um jeito, assim, que eu tentava até me transformar no Super Saiyajin quando eu era criança. Acho que todo mundo já tentou soltar até um Kamehameha ou algo do tipo, né? Sim. Ai, caramba. Cara, não tem como falar dele sem falar de Dragon Ball, assim, eu admito também que era a obra que eu mais conhecia e a lembrança que eu tenho é que antes de eu entender o que era anime, eu entendi o que era Dragon Ball, porque eu assistia todo dia, né, a Dragon Ball Z ali na TV Globinho, assim, era fenomenal, igual o Pedrinho falou, quem nunca quis soltar um Kamehameha? Tô falando certo? Kamehameha, acho que é isso, né? É porque não dá pra falar rápido isso aí. Quando você viu o Goku pronunciando, não dá, velho, porque ele demora, né? Mas Dragon Ball, cara, Dragon Ball Z, que pra mim também é um dos melhores animes já feitos, velho. É muito complexo, tem muita coisa da hora naquele anime. Bom, pessoal, obviamente falar de Akira é associar ao Dragon Ball. Ele tem outras obras que nós podemos mencionar brevemente, mas é de difícil acesso esses materiais. O Dragon Ball, em contrapartida, se encontra com muita facilidade, né? O anime disponível em streams, na TV, né? Os filmes agora de Dragon Ball Z, eles estão também disponíveis em stream, e a minha relação com esse anime, né, e também com esse mangá, e algo que eu posso falar um pouco mais à frente sobre as intenções do Akira com Dragon Ball, ele foi muito além daquilo que ele queria. Corresponde ainda na época da Band, né? Na época da Band, quando passava durante a semana, à tarde, no Band Kids. E uma breve curiosidade, o quanto esse anime é importante na minha vida. Então esse trabalho é importante na minha vida porque a saga Majin Buu, ela até então estava inédita no Brasil. Primeiro foi para Cartoon e depois foi para Rede Globo, na TV Globinho, que passava pela manhã, e na época eu estudava de manhã. Então, por consequência, eu perderia a oportunidade de assistir os episódios, né, por conta da escola. Não ia largar a escola por causa do anime, seria proibido em casa. Porém, aconteceu assim algo que veio de Kami-sama. Na época lá da escola, se não me engano, eu estava na 6ª série, e aí as turmas da manhã estavam super lotadas.
E aí a direção da escola decidiu criar uma outra turma, só que seria pro período da tarde. Então ela foi chamando alunos da turma da 6ª série para formar essa nova turma que seria à tarde. Não consultei meus pais, fui direto, aceitei, assinei meu nome, só para poder estudar de tarde e ter a oportunidade de assistir o Dragon Ball pela manhã. Sua oração foi forte, Giovanni, cara. Foi horrível, cara. Eu fiquei muito triste porque eu lia naquela época a Ultra Jovem, que era a revista que passava ali notícias sobre Dragon Ball, muito boa, por sinal, hein? Eu tenho alguns exemplares, inclusive, de Dragon Ball, cara. Muito boa. Eu tenho a coleção ainda, já tem bastante tempo, assim, uma das poucas coisas que eu mantive da minha infância. E aí a Ultra Jovem, na época não tinha acesso à internet, então a Ultra Jovem passava a notícia, Dragon Ball vai pra Globo. E aquilo me assustou, porque Dragon Ball passava sempre à tarde na Bandeirantes, então eu teria sempre a oportunidade de acompanhar. E quando foi pra Globo e por consequência a TV Globinho de manhã, aí fiquei bastante preocupado que ia acabar perdendo os episódios pra fazer Majin Buu. Eu confesso aqui que eu não tive a mesma sorte que o Giovanni. Eu durante um grande período assim da minha infância, eu estudei em período integral. Então não tinha jeito, eu ia me lascar do mesmo jeito. Porém, falando de Dragon Ball, assim, eu acompanhei bastante o Dragon Ball, principalmente quando ele passava na Band. E que eu ainda não estudava em período integral. E até passava à noite, se eu não me engano, né? Tinha um período lá que ele passava à noite também. E eu acompanhei bastante a saga do Cell, a saga do Freeza, que passou no SBT. Passou na Band. E quando ele era criança, passou no SBT. E, cara, Dragon Ball pra mim, cara, foi um negócio que mudou. Eu fazia desenhos do Dragon Ball, tentava imitar a arte do Akira Toriyama, tentava fazer desenhava no meu caderno lá, a professora vinha, apagava os desenhos que eu fazia. Era sensacional, cara. O cara mudou a história. Mas vamos contar um pouquinho da trajetória desse cara? Eu separei aqui pro pessoal, né? Um pouquinho da história do Akira Toriyama, como ele veio parar, né, nessa vida aí de fazer mangá, e como a perspectiva dele ali, muito legal. Vamos iniciar aqui. O Akira Toriyama, ele iniciou a carreira dele em 1978, com um mangá chamado Wonder Island, que era um mangá de comédia lá e tal, que foi lançado lá na Shonen Jump, que é famosa aí por lançar vários mangás famosos e tal. Todos os mangás e animes da horas aí que tem, todos saíram nessa Shonen Jump aí. Posteriormente, esse primeiro mangá que ele lançou não deu certo, o pessoal achou meio zoado. Apesar de eu vi depois ali nas minhas pesquisas, era legal, cara. Era bem desenhado, bem feito, era bem daorinha. Mas o pessoal é crítico, né? E depois, como esse não esse não fez sucesso, posteriormente veio Highlight Island. O nome do próximo mangá que ele lançou. Esse também não deu certo. E aí ele tentou lançar mais um, né? Chamado Tomato Girl Detective, que também não deu certo. E aí, cara, em cima disso daí, se eu fosse ele, eu já teria desistido. O terceiro mangá que eu lance e o negócio não dá certo, eu teria desistido. Mas no terceiro, ele tentou mais uma vez, e aí ele lançou um mangá muito bom, chamado Dr. Slump, que é um mangá que fez muito sucesso lá no Japão nos anos 80. Ele durou até, acho que 1984. Ele teve 18 volumes encadernados e depois se tornou um anime que também foi muito sucesso. Ele não fez tanto sucesso aqui no Brasil, mas no Japão ele explodiu. Alguém aí já conhecia o Dr. Slump? Conhecia, não acompanhei o material de forma completa. Na verdade é mais o crossover que ocorreu entre Dr. Slump e Dragon Ball. Esse é o maior contato que eu tenho com a história. Que aconteceu em Dragon Ball, na saga do Red Ribbon, quando o Goku
Goku tá perseguindo um dos generais da Red Ribbon, e então eles caem na Vila Pinguim, que é onde se passa essa história do Dr. Slump. Tem a menina robô. É a Arale, né? É isso, exatamente, a menina robô Arale. Que a história é mais ou menos o que o Giovanni adiantou. Ela é uma menina robô, ela foi criada por um cientista maluco lá e ela vive umas historinhas assim de comédia, assim. É bem, bem legal esse anime. Ele é mais voltado pro público infantil e, cara, é muito legal. Se você tiver um filho aí, um sobrinho, assista, é legal. É dos anos 80, mas é bastante divertido. Depois desse sucesso aí que ele teve com o Dr. Slump, aí sim ele lançou o Dragon Ball. E ele fez o Dragon Ball lá. O Dragon Ball é interessante que ele fez inspirado ali em algumas coisas que a mulher dele tinha. A mulher dele estudava a cultura chinesa e lá ela estudava uma história do rei macaco, né? E aí ele pegou muitos elementos dessa história do rei macaco aí para transformar no Dragon Ball. Alguém aí já conhecia essa história aí do rei macaco, a lenda chinesa? Essa lenda do rei macaco eu já vi. Eu já vi, principalmente, é parte da mitologia deles, né? Só que assim, eu já vi em filmes, já vi em desenhos. Tem até um clipe que é famoso, que tem na internet, que tem tipo um gigante, não sei se é de um jogo, quem souber aí, se puder me corrigir até se eu estiver falando merda. Mas é de um jogo que vê um gigante, vai dar um tapa na terra, e aí esse rei macaco protege lá. Eu lembro um pouco dessa lenda, eu lembro que tinha um lance que esse rei macaco, ele furtou uma das dádivas dos deuses, assim, para entregar pros humanos, alguma coisa assim. E os deuses ficavam morrendo de raiva dele, porque tipo, eles sempre zoavam os deuses. É bem da hora essa lenda. Alguns chamam de Wukong também, mas não sei, eu vou pesquisar se é Wukong mesmo, mas muitas pessoas chamam de Wukong. Então, assim, ele conseguiu juntar esses elementos aí. Se você pegar os trabalhos antigos que ele fez aí, que eu citei aí, tem muita coisa daqueles trabalhos antigos no Dragon Ball, cara. Se você pegar a Bulma lá, você vê o design dela, você vai ver que parece um personagem que tem lá nos outros mangás que ele tem. É muito da hora, cara. Ele já parecia que ele já estava planejando alguma coisa ali nos primeiros trabalhos dele. Mas o Dragon Ball, ele inicialmente ele seria um anime um mangá de comédia, né? Os outros mangás que ele fez eram de comédia, eram voltados à zoeira ali e eventualmente se transformaram ali em coisas mais sérias, né? Em luta e tal. Mas inicialmente ali na primeira jornada ali do Goku era um de comédia. Então ele encontrava ali o Mestre Kami, Kuririn. Vocês lembram da primeira fase do Dragon Ball aí? Lembro perfeitamente. Olha, eu na verdade achava que o Dragon Ball começava do Z. Até que eu vim recentemente, assim, eu digo, acho que foi ano passado, eu comecei a reassistir, né, a saga do Dragon Ball Z, desde o começo. E eu entendi que ali naquele começo, eu percebi que tinha muita coisa assim que... Sabe quando você tem a impressão, tinha alguma coisa aqui antes desse primeiro episódio, que tem muita coisa ali que eu achei, digamos, jogada. Que era acho que a intenção do episódio, né? Era pra quem já acompanhou, saber do que se trata a história. E eu descobri que tinha um Dragon Ball antes, né? E eu também descobri que eu não tinha assistido o primeiro episódio de Dragon Ball Z. Eu comecei a assistir mais ou menos quando chega o Vegeta na Terra, né? Que daí, antes dele chegar, tem o Nappa, tem o... Eu não vou lembrar o nome, mas tem um ETzinho verde também que ele manda atacar o pessoal. Um cabeçudo? O ET mais ou menos. Dos bracinhos finos. Eu lembro que quando eu comecei a assistir o Z também, eu era pequeno, eu tinha tipo uns 8, 9 anos, eu acho. E aí eu achei que era aquilo, só que eu lembro que no começo já falava que o Goku tinha morrido e aí ele ganhou um dia na Terra. Tipo, não sei se foi um desejo, se foi a treta. Daí ele vai participar do campeonato. É bem no começo, né? Daí começa todas as tretas. Eu falei, mas calma aí, se ele morreu e todo mundo já conhece ele, tem alguma coisa antes, né? Exato, foi. Aí depois foi passando o tempo, eu falei, caracas, velho, tem muita coisa. O Z é quase um dos últimos, vocês falaram, né? Eu fiquei com esse pensamento, cara. Tanto que sabe o que me pegou? Porque quando eu assisti Dragon Ball,
que eu era criança, na minha cabeça todo mundo ali veio de outro planeta junto com o Goku. E na verdade, só o Goku que veio, né? O Kuririn, o Yanti, eles já estavam ali na Terra. Aí eu fiquei me perguntando, de onde eles tiraram poderes, né? Porque eles tinham algumas habilidades especiais. E eu acho que a resposta estaria no Dragon Ball, o que eu não assisti. Eu comecei direto do Z, né? Mano, muito foda. Eu lembro que tinha o Piccolo também, que era verdão, tipo, nada a ver. Tipo assim, o Goku parecia mais humano que o Piccolo, né? O Piccolo ele era de fora. E ele era também. meio que um vilão, Só né? que aí no começo ele era meio que um vilão, depois fez amizade. Mano, Dragon Ball é muito da hora, mano. Quem quiser maratonar, eu acho que, mano, tem muita coisa da hora. Sim. Ô Giovanni, se você acompanhou o Z, aí seria legal você me explicar, se tiver alguma explicação no episódio, como que o pessoal que não veio do planeta de fora ganhou poderes? Os que já eram terráqueos, né? Tem alguma explicação na primeira parte? Eu não sei dizer. Eu vou primeiramente aqui eu vou explicar uma coisa. Para quem não conhece a saga Dragon Ball por inteiro, assim, ela começa ali com o Goku criança, né? As primeiras sagas são o Goku criança. O Goku ele tem uma história meio parecida com a do Superman. Ele vem lá do planeta dele, ele cai na Terra por acaso e ele é encontrado por um senhorzinho. Ele chama ele de vovô, mas o Giovanni deve saber o nome do avô do Goku, né? É Gohan, né? O nome do avô dele. Eu lembrei aqui agora. E ele acaba treinando o Goku ali. O Goku meio não sabe de nada. E ele acaba treinando o Goku em artes marciais e tal. E o Goku, ao longo do tempo, ele vai encontrando os amigos dele até a gente ter esse... Até o Z lá, ele conhece esses amigos dele. O Giovanni consegue explicar melhor. Perfeito, vamos lá então. É que antes de tudo, de fato, a maioria dos brasileiros conheceu primeiro o Dragon Ball Z. É que o Dragon Ball clássico ele foi transmitido inicialmente no SBT, mas era até a dublagem da Gota Mágica e o anime ele não foi apresentado de forma completa. Chegava numa parte e repetia todos os episódios, porque o SBT não tinha todos os episódios. Passou alguns anos e o Dragon Ball Z começou a ser transmitido na Bandeirantes. Então um grande público pegou primeiro o Dragon Ball Z, já viu o Goku adulto, já viu o Piccolo, já viu os Saiyajins e não entendia muito bem, né, o que estava acontecendo. E aí depois que a Rede Globo transmitiu a fase Majin Buu, transmitiu o Dragon Ball GT, que é depois do Dragon Ball Z, eles conseguiram comprar todos os episódios de Dragon Ball, fizeram uma dublagem nova. E em relação, então, a essa linha do tempo, apresenta, conforme foi dito, né, o Goku criança, ele foi enviado à Terra e foi encontrado pelo Son Gohan, que acabou tornando-se o avô adotivo dele, e o Goku, por engano, se transformou num macaco gigante, que era o poder dos Saiyajins, e acidentalmente matou o avô dele. E ele ficou um bom tempo sem saber que tinha feito isso, né? Porque ele não sabia que podia se transformar num macaco. Aí, o tempo passou, ele conheceu a Bulma estava buscando as esferas do dragão, e os dois saíram juntos aí para procurar as esferas e foram conhecendo os personagens, né? Foram aos poucos sendo introduzidos, Mestre Kami, o Yantia, o Long, até chegar o treinamento do Goku e do Kuririn com o Mestre Kami, onde eles foram participando de torneios e novos personagens sendo introduzidos, como o Tenshinhan, o Caos e o Piccolo, né? Para quem não conhece a história do Piccolo, ele é um Namekuseidin, né? Que então, também foi enviado à Terra, só que há muito tempo, muito antes da chegada do Goku. Ele chegou criança na Terra para sobreviver à explosão do planeta natural. E aí ele foi crescendo, e um dia descobriu que existia um deus da Terra e ele queria assumir esse trono. Só que o antigo deus da Terra notou que o Piccolo tinha uma pequena maldade no coração. Então o que ele fez? Ele expulsou essa maldade. A parte boa se tornou o Kami-sama, né, que é aquele que aparece nos primeiros episódios de Dragon Ball Z. Inclusive no final de Dragon Ball ele aparece. E a parte ruim se transformou no Piccolo Daimao. E esse Piccolo Daimao, ele surge no final de Dragon Ball, porque ele acaba sendo preso, mas acaba escapando.
ele surge no final de Dragon Ball, com aqueles objetivos maniqueístas de dominar o mundo. Ele é morto pelo Goku, porém um pouco antes de morrer ele gospe um ovo. E esse ovo é o filho dele, que é o Piccolo, personagem então que nós conhecemos, que de fato, no início, ele era um vilão, ele queria matar o Goku, queria se vingar pelo pai, queria também dominar a Terra, mas aos poucos ali, como quase todo vilão de Dragon Ball, acabou sendo conquistado e mudando de lado, tornando-se um aliado e até mesmo um amigo. E nesse caso, muito por conta do Gohan, né? Já que o Piccolo treinou o Gohan para enfrentar os Saiyajins, ele acabou ali construindo uma amizade com o Gohan e mudando de postura, mudando de lado. Cara, isso daí só foi um pedaço, tá, cara? A história de Dragon Ball é extremamente ampla, assim, que esse só é um pedacinho da história. Vocês aí já viram outras sagas do Dragon Ball? Essa daí é um pedacinho que o Giovanni contou. Tem também a do Freeza, tem a do Cell, tem outras aí que eu nem lembro. Vocês acompanharam? Eu vi todas. Dragon Ball, assim, ó, ele é dividido em várias sagas. Então, rapidamente, em Dragon Ball, dividido em a primeira saga, a busca pelas esferas do dragão. Depois tem o 21º torneio de artes marciais, que o Goku chega na final e perde pro Mestre Kami, que estava disfarçado no torneio. Depois tem a saga Red Ribbon, que quando o Goku tá buscando as esferas, e aí tem um exército que tá também buscando as esferas, e o Goku entra em combate contra eles. Até esse ponto do mangá e do anime, conforme foi dito pelo Kleber, tinha uma característica muito do humor, né, que fazia uma miscigenação daquele humor inocente do Goku, que não sabia distinguir homem de mulher, daquele humor mais pesado, né, com as características do Mestre Kami, que era um tarado que via uma menina de 16 anos e queria apalpar ela. Depois vem o 22º torneio de artes marciais, onde o Goku enfrenta o Tenshinhan na final e perde. E em sequência veio a saga do Piccolo Daimao, que eu mencionei. E aí, quem sabe, a história começou a tomar outras proporções que o Akira nem queria chegar. Ele queria trabalhar com humor, essa é a característica dele. Batalhas sangrentas não era o que ele queria e foi só avançando e é sucesso, é dinheiro, é retorno, foi pressionado e foi prosseguindo com a história. Tanto é que ele queria, se eu não me engano, fazer 10 volumes do mangá. A intenção dele com Dragon Ball era fazer 10 volumes. Dragon Ball, incluindo o Z, fechou em 42 volumes. Depois dessa saga do Piccolo Daimao, tem o 23º torneio, quando o Goku enfrenta o Piccolo, o filho do Piccolo Daimao. Aí fecha Dragon Ball. E aí vem o Dragon Ball Z, que é dividido na saga dos Saiyajins, a saga do Freeza, que foi a primeira que eu assisti, a saga do Cell, ou a saga dos androides, e por fim Dragon Ball Z fecha com a saga Majin Buu. E aí tem 2 outros animes, né, que é o Dragon Ball GT e o Dragon Ball Super. O Super segue firme e forte no mangá, o anime tá interrompido, se eu não me engano, desde 2018. Aliás, já que o Giovanni tocou no assunto aqui, o Dragon Ball, pelo que eu acho, assim, pelo que eu assisti, ele era pra meio que já pra ter finalizado, né? Pra ter finalizado ali no GT, né? Que você vê o final do GT ali, já é meio que acabou o Dragon Ball aqui e tal. Sim. Sim, né? Sim, sabe uma coisa que é bem bacana? Eu não sei se vocês lembram na época, mas quando acabou o GT, ficou aquele tempo sem Dragon Ball. Aí se especulava muito que teria um Dragon Ball chamado Dragon Ball AF. Mano, a minha infância, assim, foi, tipo, esperando muito esse episódio. Esse episódio não. Essa temporada nova, né? Porque falavam que ia ter o Super Saiyajin 9, 11, sabe aquelas imagens que a gente tem na internet? Então, tipo, eu acreditava veemente, sim, tipo, que ia ter esse Dragon Ball AF. E eu achava que o GT não ia ser o final, né? Aí, pra minha surpresa, veio depois de anos o Super, né? O Dragon Ball GT, se eu não me engano, ele foi finalizado entre 96 e 97 no Japão. Caraca. É claro que no Brasil só foi estrear lá pelos anos 2000. E de fato, né, surgiu várias teorias do Dragon Ball AF. A curiosidade é que o Dragon Ball AF, ele existe.
em mangá, mas foi feito por um fã de Dragon Ball. Caramba. Se não me engano, Toyotaro o nome dele, mas guardem só esse nome, guardem essa relação. Que, enfim, gerou tanta teoria, gerou várias especulações, né? O colega, o Lucas, falou sobre... ficou nas expectativas para assistir o Dragon Ball AF. O Akira sabia desse Dragon Ball AF, gostou e chamou o Toyotaro, o criador do Dragon Ball AF, para poder fazer o mangá do Dragon Ball Super. Então quem acompanha o Dragon Ball Super no mangá, né, conforme eu disse, ele segue firme e forte, já avançou em 2, 3 sagas em comparação ao anime. Quem desenha e faz o roteiro, na época com supervisão do Akira, né, é o Toyotaro, criador do Dragon Ball AF. Eu tenho que confessar aqui que o Dragon Ball, esse novo Dragon Ball Super aí, eu não gostei muito, tá? Por mim, assim, mesmo. Por mim, assim, a obra do Dragon Ball finalizava no Z, que pra mim fechava com chave de ouro ali, pronto, acabou ali, tá muito bom. Mas dessas sagas aqui que o Giovanni comentou, eu acho que as minhas favoritas eram quando ele era criança e a saga do Cell, que eu acho que foram as mais da hora. Que tinha outra, o Super Saiyajin, tinha o Gohan se transformando em Super Saiyajin, enfrentando o Cell no final lá, e é mó da hora. Pra mim, tinha também aparecia o Trunks do futuro, apareciam vários personagens legais. E eu gostaria de perguntar pra vocês, quais personagens que vocês mais gostavam em Dragon Ball? Bom, em relação às sagas, é difícil escolher uma, mas eu acho que tu mencionou muito bem as sagas do Goku criança, elas são muito divertidas, dá pra dar boas risadas. Eu também adoro a saga do Cell. Acho ela é a mais complexa de todas, porque envolve viagem no tempo. E eu gosto muito do final da saga do Cell, quando o Goku morre e deixa assim o posto de protetor da Terra pro Gohan. Eu achei muito da hora esse final e acho assim que até poderia finalizar nessa saga, sabe? Eu acho que foi um final perfeito pro Dragon Ball, a saga Cell. De personagens, é o Goku, obviamente, não teria como não mencioná-lo, acompanhar todo o crescimento dele desde pequeno até se tornar um avô. Gosto muito do Gohan e do Piccolo. Cara, é meio complexo assim pra me falar, por quê? Porque eu acompanhei a saga Z, né? A Z foi a que eu mais assisti, eu acho que até mais de uma vez. A GT eu vi fragmentos, assim, eu assisti um pouco aqui, um pouco ali, mas eu tenho uma sensação de que eu não assisti, sabe quando você pega um episódio ou outro isolado lá e parece que você não assistiu tudo. Mas meu personagem favorito é o Gohan, principalmente porque lá na saga Z tem eu acho que na saga Z mesmo, tem uma temporada que ele vira tipo um herói mesmo, ele mostra os poderes dele e começa a ajudar a galera, que ele vira o Saiyaman. É na Z, né, Giovanni, que ele começa a ajudar o pessoal, que ele começa a ter uma affair lá com uma menina, ele começa, eu acho que não sei se é uma repórter, não sei lá. É a Videl. É a Videl, né? E aí eles começam a ter um lance romântico, e aí eu comecei a gostar muito do Gohan, assim, aquela característica dele ser o filho mais velho, e ter uma responsabilidade acentuada, mas ao mesmo tempo ele não conseguir, tipo, virar as costas pra quem tá fazendo mal, assim. Às vezes ele precisa fazer uma outra coisa, só que ele não consegue virar as costas. Então, pra mim o Gohan, assim, você conhece o Goku, eu gosto muito do Goten também. A família do Goku ali é muito abençoada, né? Os filhos aí são muito foda. Mas eu acho que seria o Gohan. Então, o meu também é o Goku, acho que o da maioria, assim, gosta mais do Goku, né, porque a gente acompanha mais a parte dele, mas eu também gosto do Gohan, né, que o André falou, eu gostava daqueles momentos que mostrava ele, tipo, tendo uma vida mais comum, entre aspas, né, ali com a Videl, mostrava ele treinando ela pra ela também se tornar uma nova lutadora, né, eu lembro muito do episódio que ela aprendeu, acho que a voar, se não me engano, eu achava bem legal, sabe, tipo, a forma que o Gohan conduzia, os momentos dele, então, mas o meu favorito mesmo é o Goku, aí em seguida o Gohan. Eu gostava muito do Piccolo e gostava também do Trunks do futuro, cara. Eu achava bem da hora ele. Mas eu vou querer fazer um destaque aqui, cara. Os designs do
da Akira Toriyama lá, é sensacional, cara, na moral. Imagina você lá nos anos 90, no comecinho dos anos 2000 ali, vendo uma transformação de Super Saiyajin ali, o negócio é mó da hora, mano, os efeitos que o cara fazia ali, era muito da hora, muito da hora. O que vocês achavam lá? Pô, um negócio que eu não esqueço até hoje é quando o Goku ele vai se transformar em Saiyajin nível 3, velho. Ele tá no meio do mar, sei lá, ele tá... Não sei se ele tá procurando um lugar calmo pra se transformar. E aí, cara, você fica 1 minuto pra ele se transformar, dando aquele grito e a onda, tipo, o mar se mexendo, as pedras, tudo. Você fala, pô, o negócio vai explodir, velho. Aí no final ele acaba com o cabelo perto da bunda, assim, você fala, mano, esse cara da hora monstro, mesmo. Mano, que louco. Nossa, eu lembro dessa transformação e quando ele consegue atingir o nível 4 também, que eu fiquei, meu Deus, velho. Só que o legal das transformações, ou não sei se é legal, né? Mas geralmente parece que a gente ficava uma semana inteira pra conseguir acompanhar uma transformação, sabe? Tipo, eu acho que nessa parte o Dragon Ball era muito lento. Mas, tipo assim, quando chegava no último dia, que era o da transformação mesmo, tipo o nome do episódio de hoje, Goku finalmente se transforma em Super Saiyajin 3, mais ou menos isso da vida, aí era da hora, mano. Porque você falava assim, chegou... Tem até o meme, né? Tem até o meme, ele tá lutando, Goku ganha com um soco de direita na boca do... Esse caralho, velho, já deu spoiler. Que raiva. Bom, reza a lenda, né? Isso não é uma informação oficial, isso é debate, sim, de fãs de Dragon Ball em comunidades, de que a ideia do Super Saiyajin ali, do Goku mudar a cor do cabelo, ela é bem não é aleatória, mas o motivo, se for verdade, ele vai surpreender a todos. É porque o Akira desenhava no mangá, e lembrando, né, que o mangá ele sempre antecede o anime. E aí a ideia de fazer o Super Saiyajin é porque ele tinha preguiça de pintar o cabelo, né? Então verdade, fica branco. Ia ter menos tempo ali, né, pra desenhar o Goku Super Saiyajin, que não ia ser necessário pintar o cabelo, porque o mangá preto e branco deixava o cabelo daquela cor fechado. E o Super Saiyajin 3 eu fico imaginando um certo arrependimento, né, do Akira de ter criado aquele visual que de fato é impactante, mas ia ser muito difícil de desenhar, né? O Super Saiyajin 3 com todos aqueles detalhes. E o Akira, ele era um cara assim... Ele foi um cara que... Eu não vou chamá-lo de preguiçoso, mas ele tinha ali as suas queixas em relação ao Dragon Ball. Conforme eu disse, ele queria fazer Dragon Ball até o volume 10. E Dragon Ball chegou até o volume 42. E todo o volume, né, de um mangá mostrava o Akira lá escrevendo alguma coisa, alguma mensagem. E era nítido assim a diferença dos primeiros volumes, ele todo entusiasmado falando da história, e quando chega lá pelos últimos volumes, ele já demonstrando um certo cansaço, dizendo, pessoal, tô cansado, não sei o quê. Porque eu acho que de fato ele não queria levar Dragon Ball pra onde chegou. Aí que entra um ponto que eu até comentar antes, que é o lado comercial da coisa, né? Eu vi um cara falando, que teve uma entrevista dele, que ele tava falando com, sei lá, o cara que... O produtor, o cara que contratou lá, que ele fazia o mangá, né? Ele conversando com o cara, daí o cara pediu uma edição pra ele finalizar, sei lá, em 10 dias, por exemplo. E ele não conseguia. Ele falou, eu tô com muita dor na mão. Minha mão, eu não tô conseguindo quase mexer. Daí o cara falou pra ele, você consegue escrever seu nome? Ele falou, consigo. Ele falou, então você consegue desenhar e terminar essa edição, né? E aí tinha esse lance de... A sensação, até eu não sabia que ele queria escrever 14, né, que você falou? Até 10 volumes. Até 10 volumes. A sensação é que ele fez por amor, só que ele continuou meio que quase forçado, né, porque tava dando muito dinheiro. Dragon Ball é a segunda saga que mais deu grana na história, velho, dos animes. Tava vendo aqui que só perdeu pra Pokémon. E, Pokémon, né, cara, que tudo é vendível. Qualquer Pokémonzinho tá vendendo. Isso é louco, cara. É triste, assim, você ver que a visão de um artista, porque um artista ele tem uma visão diferente do que uma pessoa que faz as coisas pra vender. O artista ele faz pela paixão, ele faz pelo contato, pelo processo ali. Quando você começa a forçar um artista, velho, é que no caso dele eu não senti tanto, mas quando você força um artista, geralmente a obra morre, sabe? Começa a vir coisa ruim.
porque é como se, sei lá, você tá forçando alguém a produzir o que ele ama, e o amor não é forçado desse jeito, né? Sei lá, pelo menos eu vejo assim. Ah, concordo. Eu me reconheço no Akira Toriyama, porque eu também fico com muita preguiça de fazer as coisas às vezes. Principalmente você aí na sua casa, que você tem... Eu trabalho com marketing, né? Então de vez em quando eu tenho que construir algumas coisas, desenvolver algumas coisas, e isso também é um processo de repetição, né? E o Akira Toriyama, eu acho que ele deveria sofrer do mesmo mal que eu sofro, que é muitas vezes você tem que ficar repetindo a mesma coisa e você, que canseira, cara. Eu só vou copiar aqui e colar. Nesse tipo, eu faço muito isso, cara. Mas eu me também reconheço tem um ponto, isso acontece muito com bastante série, né? Tipo, que a pessoa planeja uma série pra 3 temporadas, com 10 episódios cada, por exemplo. Só que a primeira, ela faz um sucesso enorme. Então os caras falam, não, eu quero mais 3, então você vai fazer 6 com 15 episódios, pelo menos. Então, tipo, chega no momento que você vê que o autor começa a colocar muita informação ali pra encher linguiça, e acaba ficando chato. E nos animes, ou até algumas séries, né, entra muito episódio filler, que geralmente a gente pode pular, que não vai fazer diferença nenhuma na série, né. Tem alguns fillers que sim, são legais, mas eu acho que é desnecessário. E assim, só pra levantar um ponto, eu acho que tem a ver isso também, tem todo o lado comercial, o lado de você forçar um artista, e o complicado também é pela cultura japonesa, cara. Eles, culturalmente, eles se forçam em muita coisa, eles se batem muito, assim, de querer entregar a perfeição e exigir a perfeição, né? E eu vi, assim, uma matéria recentemente que fala que, por exemplo, os novos mangakas aí da nova geração, eles preferem nem mostrar o rosto, porque o anime no Japão, não sei, é como se fosse o futebol do Brasil. Então, se um cara manda mal, muita gente vai atrás sim, tem uns caras que vão atrás, eles têm que esconder o rosto, não pode falar. Então, imagina a pressão social pra você entregar um negócio legal. Imagina a pressão de, familiar, tudo que contém o seu sobrenome, e tem uma legião de fãs no mundo inteiro que quer uma obra perfeita, porque sua obra é muito boa, sempre foi muito boa. Imagina como fica a cabeça de uma pessoa, cara. Eu acho que não é à toa a pessoa ficar cansada. E existe muito, acho que o Giovanni deve manjar isso. Os mangakas, eles geralmente fazem um período muito grande de hiatos, né? Que vou ficar, 4 anos sem escrever, 3 anos, 2 anos. Porque tem que descansar, cara. Porque de um lado é uma produtora que tá te enchendo o saco pra produzir e fazer muito volume e entrega. E do outro lado, o fã que exige um mínimo 10, assim, que é da sua obra, né? Então deve ser um conflito muito grande interno, cara. Não é à toa que muitos têm depressão. É um tema aí a ser muito debatido, viu? É muito sensível isso, eu acho. O Akira, pelo menos nos primeiros volumes de Dragon Ball, se não me engano, ele desenhava e escrevia a 15 páginas por semana. E nos volumes sempre mostrava ali as perguntas que os fãs faziam, e alguns fãs até cobravam, faz mais. E ele dizia, não, 15 páginas por semana tá mais do que suficiente, eu não quero mais fazer isso, mais do que isso, entende? E ele, até expandindo um pouquinho, ele era um cara bem recluso, né? Mesmo com todo o sucesso em mãos, quem sabe até para evitar alguma exposição que foi mencionada agora pelo André, o Akira era um cara extremamente recluso, tinha premiação, ele não comparecia às premiações, foto dele assim é muito difícil de encontrar, tanto que o pessoal sempre usa as mesmas fotos para poder fazer algum material sobre ele. Eu acho que a última foto divulgada do Akira foi de 2017, só para vocês terem uma noção do quanto ele era um cara caseiro. Ele gostava de passear de moto, era, eu acho, uma das principais coisas que ele gostava de fazer. Gostava de ficar em casa, gostava de assistir filme, gostava de ficar com a esposa dele e trabalhava bastante. Doido, né, cara? Você vê o lado humano da coisa, assim, e recentemente eu vi até uma trend, porque tem um anime que tá explodido aí. Se alguém já assistiu, levanta a mão aí, vocês falam, tá? Que é o Jujutsu Kaisen.
Não sei se você Esse já aí viu. eu gosto, eu já assisti, é bom mesmo. Maravilhoso, assim. A segunda temporada conseguiu ser melhor do que as outras, que, tipo, é um negócio muito da hora, porque o anime já é muito bom, ainda fica melhor, então. E aí teve um evento da Crunchyroll que é sobre os animes, né? Que premia melhor anime, melhor tema e etc. E aí o Jujutsu ganhou como o melhor anime. Daí na mesa que estavam os produtores, a galera ali do estúdio, tinha uma mulher de cabelo vermelho sentada. E é uma mangaka que escreve Jujutsu, né? E aí saiu o rosto dela. Tipo assim, tem uma hora que tem um lance de câmera rápido e saiu o rosto dela. Cara, já começaram a falar, mano, é a mangaka, é ela. Os caras começaram a ir em cima. Tipo assim, quem é essa mulher? Esse é o nome dela. Começaram a pesquisar no Google, usar até IA pra tentar rastrear o rosto dela numa rede social, pra achar ela. Falei, cara, que insanidade, meu. Que Caraca. insanidade, pra você ver. Teve um caso também, não sei se vocês ouviram, que foi na dublagem daquele Chainsaw Man, sabe aquele motosserra lá? Eu não vou- Esse é da hora também, hein? Esse aí eu não assisti não, eu assisti só o primeiro episódio, eu achei legal, mas tem que continuar. Tem uma cena lá que o protagonista, não lembro o nome dele, ele fala uma frase X, tipo assim, ele fala tal coisa, né? E aí o dublador dele no Brasil, acho que é o Guilherme Briggs, não sei se o Guilherme Briggs é ou ia ser. Ele era. Ele era, né? Só que aí, tipo assim, tem um momento que no mangá, ou no anime lá japonês, ele fala X frase. E aí no Brasil teve que traduzir, eles mudaram. Mas deixou o mesmo sentido. Cara, teve gente jurando o Guilherme Briggs de morte aqui no Brasil. Só pra você ter ideia. Eu acho que a frase era o futuro é pica, uma coisa assim. Eu acho que ele mudou pra o futuro é foda, sei lá. Isso, olha isso, cara. Ele mudou esse final. E aí tem uma galera jurando o Guilherme Briggs de morte, velho, no Brasil. Você fala, como? Olha a carreira dele. Olha tudo que ele fez pra no final uma galera ainda sentenciar de morte, velho. Imagina então pra um cara novo, né, que tá começando e tal. Meu, o anime tem um peso gigantesco, velho. Mangá, anime é foda. É uma máfia aí que é foda. Será se tem alguns ouvintes do FiguraCast que são assim, cara? Que gostam de ameaçar as pessoas? Será? É porque tem dois tipos de pessoa no mundo, velho. A pessoa que ameaça as pessoas que é ruim, e as pessoas que ameaçam uma criatura livre, boa, como um Guilherme Briggs. Essas pessoas são piores, velho. Como? O cara é o maior doce da internet, meu Deus do céu. Você ouvinte aí do FiguraCast, que é do mal, você mataria o Pedrini? Mataria o André? Me mataria? Não, nós ainda vai, pô, mas o Guilherme O que existe um upload famoso? Fica aí a pergunta, né? Mas vamos continuar aqui o papo. Que o Akira Toriyama, cara, ele não apenas fez o Dragon Ball Z e outras obras, né, que ficaram marcadas, mas o Dragon Ball Z, o negócio superou a estratosfera, mas ele também se envolveu no mundo dos jogos, cara. Ele foi responsável por desenvolver o Chrono Trigger, cara, um dos maiores, segundo os fãs de RPG, e até eu admiro o Chrono Trigger, tá? É um dos maiores jogos da história dos videogames, cara. Vocês conhecem o Chrono Trigger? Eu não tô lembrando, não. Eu não conheço. Por nome, por cima, mas eu vou pesquisar. O Chrono Trigger, ele é um RPG que ele é um jogo que você consegue desvendar, e dependendo do que você faz no jogo, a história muda. O final muda, os acontecimentos ali com os personagens mudam. Ele foi lançado ali pro Super Nintendo na época, né? Pro Super Nintendo. E, cara, esse jogo revolucionou. Aliás, o do Super Nintendo é até hoje reconhecido como um dos maiores jogos da história por muita gente, cara, sem tirar nem pôr. Ele também participou do Dragon Quest. Também é um jogo muito reconhecido pelo pessoal. Ele era brother do cara que desenvolveu o Final Fantasy. O cara é sensacional. O cara, pô, só sucesso, cara. Só sucesso. Final Fantasy é pesado, hein? O cara, ele é brother desses caras. Ele também participou lá do desenvolvimento do RPG Blue Dragon. Cara, esse cara é só sucesso, cara. Ele é um dos maiores mesmo.
ele merece todas as homenagens que onde esse cara meteu a mão foi sucesso. Além disso, ele tem além dessa participação com sucesso nos jogos, né, de videogame, ele tem uma horda de fãs muito conhecidos aí, né, que são os caras que fizeram o Eiichiro Oda, que é o cara que fez o One Piece, o Hirohiko Araki, que é o cara que desenvolveu o Jojo Bizarre Adventure, que o pessoal gosta muito, né? O Kishimoto do Naruto também é o cara que ele se inspirou para fazer o Naruto ali, foi no Akira Toriyama. O cara que desenvolveu o Bleach, o Fartail, nossa, tem um monte de cara. Se vocês quiserem comentar aí. Só os gigantes, cara. Até aproveitar essa ponta que você deu, que, mano, a importância do Dragon Ball, né, cara? Dragon Ball praticamente trouxe o anime pro ocidente do mundo, velho. Tipo assim, trouxe o anime como uma potência de produto, trouxe mercado, ganhou mercado, né, no lado ocidente do mundo. E é um shonen, né? Dá pra dizer que é um shonen, então dá pra dizer até que quase gerou esse gênero aí. E você mencionou só o cara do One Piece, só o cara do Bleach, só o cara do Naruto, que são os maiores animes aí, os que dominam todo o mercado, os que popularizaram o nome anime no mundo. E assim, a importância desse cara, meu, como uma figura consegue ser tão central no mercado tão grande, né? Como ele consegue ser um pilar tão poderoso em estabelecer esse mercado no mundo inteiro. Tanto que assim, no início do vídeo eu tava fazendo algumas pesquisas assim, tal, e eu caí no patrimônio dele. Estimam que o patrimônio dele estaria em torno de 45 milhões de dólares e 50 milhões de dólares. Para vocês, é muito? Uma pergunta aí para vocês, é muita grana? É justo, né, o que o Akira construiu. Só que eu vou te dar um susto agora, Giovanni. Vou te dar um susto. Ele tinha 45 a 50 milhões. E como o Kleber falou, ele participou de jogos, né? Todos os mangás que ele escreveu, tem os direitos e tal. O cara do One Piece, a fortuna dele é estimada em $1 bilhão. Tipo, muito maior. O Akira, ele fez tudo isso aí, eu tava pesquisando, falou que só o Dragon Ball, desde 2014 pra cá, estima que fez 14 bilhões de dólares no mundo. E é o segundo anime que mais dá grana, assim, tipo, só tirando o Pokémon. E eu falo, caramba, cara, 50 milhões é muita grana, ele merece, né, igual você comentou e tal. Mas dá um susto, não dá? Tipo, eu sei que o One Piece hoje é o anime dos animes, né? É o mais assistido, não sei o que, mas caramba, que desproporcional, né? Tipo, se a gente for ver influência, tudo. É a mesma sensação de jogador de futebol, assim, se eu fosse fazer uma analogia. Você pega um jogador, tipo um Pelé, tal, é a fortuna do Pelé. Sei lá, tava em 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, de dólares. Agora você pega uma fortuna de um Messi, um Cristiano Ronaldo, que é um ótimo atleta, que é o atleta atual, só que chega a quase $1 bi, sei lá. É louco isso, né? O Akira Toriyama, ele merecia muito mais, cara. O cara, como eu falei, onde ele botou a mão, fez sucesso, cara. De jogo de videogame até anime. Ele lançou alguns animes recentemente também. Animes não, alguns mangás, né? Que ele lançou recentemente, também fizeram sucesso. Um mangá que ele lançou recentemente chamado Sandland, que ele é curto, né? Mas ele fez bastante sucesso e, cara, é incrível, muito bem feito. Eu cheguei a ter um breve contato ali com esse mangá. Cara, ele é muito bom, cara, muito bem feito, a história é muito bem feitinha, assim, o design dos personagens é muito da hora, não tem como falar que o estilo de desenho do Akira não é bom, é muito da hora mesmo, qualquer coisa que ele desenha fica da hora. E, cara, eu acho muito injusto ele deveria ter ganhado um país no nome dele lá, cara. O cara é sensacional. Ele nasceu no lugar errado. Se ele tivesse nascido no Brasil, ele ganharia uma praça ou uma escola com o nome, pelo menos. Não, se ele tivesse nascido no Brasil, ele teria nem sido descoberto. Será que não? Se ele fizesse sei lá, né? Talvez ele... Não sei. Essa
você pode fez ser charge que aqui aqui, funciona mais sei lá, assim, aí né? ia dar Coisas certo. mais direcionadas ao humor, coisa escrachada. É mais assim. Mas eu entendi. Aproveitar duas coisas que foram ditas pelo Kleber e pelo André em relação a referências e aos trabalhos atuais do Akira, né? Referências foi dita aí sobre criadores de mangá que tiveram o Akira como referência, porém outros universos tiveram ele como inspiração, inclusive da DC e da Marvel. Se pega o filme Homem de Aço, né, que é a estreia do universo estendido da DC, as cenas de luta do Superman com o Zord, se não me engano, esse é o vilão do filme, foi inspirada nas lutas de Dragon Ball Z. E na Marvel, o filme Pantera Negra, o vilão do filme, né, que é o Jordan, que faz o vilão do filme, ele é um grande fã de animes, né, grande fã de Dragon Ball, e pelo menos o design do personagem foi inspirado no Vegeta. Isso é confirmado pelo próprio ator. E em relação a novos trabalhos, é claro que por motivos óbvios, a morte dele aos 68 anos de idade, né, morreu cedo, ela já é de se lamentar, mas mais ainda porque ele voltou a trabalhar e aparentemente estava muito inspirado, porque ele tá retornando com Dragon Ball, né, com Dragon Ball Daima, né, que vai ser um novo anime dele. E por que dele? Porque o Dragon Ball GT que foi mencionado, o Dragon Ball Super que foi mencionado, alvo aí de críticas dos fãs, eles têm participação do Akira Toriyama, supervisão, principalmente o Dragon Ball Super, mas não é dele, entende? Totalmente dele. E o Dragon Ball Daima, que vai estrear este ano, é totalmente dele. É uma história criada por ele, designer por ele, tudo por ele. Infelizmente ele faleceu antes da estreia do anime e aí não vai poder ver a nossa recepção. Triste, hein? Putz. Puta, que triste, cara, muito triste. Mas eu tenho uma curiosidade aqui, uma ligação do Akira Toriyama com o Brasil. Ele era muito fã do Ayrton Senna, cara. E ele conheceu o Ayrton Senna e fez um desenho da McLaren pra ele, sabe, com um personagem do Dragon Ball. Da hora, né, cara? Sim, Pô, da hora, muito, muito da hora, cara. Isso, pô, é incrível. É incrível um cara desse daí ter... Infelizmente, é muito triste ver um cara como ele ter falecido, né, cara? O cara consegue... O cara transcendeu. Acho que poucas pessoas no mundo, assim, transcenderam igual a ele. Tipo, um jogador de futebol, Pelé. O jogador de basquete, o Michael Jordan, o cara que faz coisas voltadas à cultura, mangá, à cultura. Como ele, porra, poucos, cara. Esse cara marcou a história. Jackson, por exemplo. Michael Jackson, tipo, ele tá nesse rol, assim, cara. O cara marcou a história. Não tem outra coisa. Eu acho, assim, que a repercussão da morte dele pode ser comparada com as suas devidas proporções à morte do Stan Lee, né? No caso, sim, o Akira ainda mais novo, que deve ter gerado uma lástima maior. E a repercussão da morte do cara, ela me surpreendeu. Eu acompanhei pela internet, né? Lembrando que ele morreu no dia 1º de março, porém só foi divulgado dia 7, dia 8, né? Porque uma cultura japonesa só divulga a morte de um famoso uma semana depois, né? Para respeitar os familiares. E, cara, não só os mangakas do Japão que fizeram homenagem, eu acompanho aqui no Brasil os clubes de futebol, algo que me chamou muita atenção, os clubes de futebol fazendo homenagem para ele, as torcidas fazendo homenagem para ele de vários cantos do mundo, torcida da França, torcida da Espanha, se eu não me engano passou até no Jornal Nacional, a morte do Akira, e aí eu cheguei à conclusão, o cara é gigante mesmo, eu não esperava que fosse tanto, né? Enquanto o Dragon Ball também é gigante, né? Porque é a sua principal obra e é o que colocou ele num patamar. Sim. O engraçado disso tudo, eu não sei se aconteceu com vocês, só que no dia seguinte que teve o anúncio da morte dele, a minha mãe veio na minha casa e falou sobre, você viu que aquele carinha lá que fez o desenho que você gostava morreu? Então, tipo, você meio que sai da bolha, né? Porque a pessoa conhece quem é.
Ela identificou que era daquele desenho que eu gostava, então sai muito da bolha só de quem assistia, né? Perfeita colocação. Cara, é verdade, eu comparo a morte dele também com... Eu vi algo parecido só com o Michael Jackson também, cara. O Michael Jackson, quando ele morreu, teve um monte de homenagem, assim. Teve o enterro dele lá, que o pessoal gravou. Mas também teve um monte de homenagem no mundo inteiro, as pessoas fazendo coreografia. E no do Akira Toriyama a mesma coisa, cara. O pessoal vestido de Goku, de Gohan lá. Na Argentina teve uma manifestação mó grandona lá. Pô, cara, raramente um cara vai ter um reconhecimento desse daí no mundo inteiro. Um jogo de Dragon Ball que ele meio que é um mundo aberto, assim, você pode se conectar com outras pessoas. Aí um pessoal se juntou ali pra fazer uma homenagem, sabe? Todos os personagens erguendo a mão, como se estivesse fazendo uma Genkidama. Aí o pessoal se reuniu tudo ali naquele lugar, né? E ficou durante um tempo, assim, pra fazer homenagem também. Isso eu achei bem legal. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Sim, sim. E querendo ou não, né, pessoal? Um japonês, um oriental, né? Imagina, quando uma estrela do ocidente morre, tem toda uma grande repercussão. O Akira do Oriente, né, cara? Que muitas vezes é visto sempre como o outro, né? Então, tu vê a repercussão que teve aqui no mundo afora. Eu acho que essas comparações são legítimas, totalmente legítimas. E assim, até adicionando uma ponta nisso, né? Um artista, cara, tipo assim, muitas vezes o artista ele é apoiado pela obra dele, né? Pelo que ele faz. Você pega o Michael Jackson, ele usava a voz, ele usava as coreografias dele, né? As canções. E aí ele mostrava o rosto. Agora o mangaka, um cara que não quer mostrar o rosto, é conhecido pela obra realmente, só pela obra ali, ninguém vê. E a repercussão que ele fez, igual o Lucas comentou, é romper a bolha, porque gente que gosta de anime, gente que não gosta de anime, conhece Dragon Ball. Então, tipo, só o lado de conhecer, saber... Por exemplo, o nome Goku não é estranho pra muita gente. O nome Goku já é associado. E é muito foda isso. É um cara que faz diferença, cara. Eu acho que poucas pessoas fazem uma diferença tão grande assim. Tão grande. E aí quando cai, assim, sai uma estrela dessa do mundo, assim, faz esse impacto, cara. E o Giovanni comentou, um oriental, né, cara? É difícil a gente ficar tão comovido com o oriental do lado do ocidente, porque lá eles são mais acometidos, são mais seguros, assim, aqui que a gente extrapola e coloca em todo lugar, faz tudo, né? Esse cara, ele mexeu com a terra, velho. Esse cara é foda. André, adorei essa tua colocação, cara, né? Ele, no caso, é conhecido de fato pela obra. Porque, conforme eu mencionei, ele foi um cara recluso, não era um cara de mídia. Conhecido pela obra, até a comparação que eu fiz com o Stan Lee. O Stan Lee que foi... Enfim, tem uma história bem diferente do que se desenhou, né? Mas o Stan Lee, usavam ele como um garoto propaganda. Então ficava sempre aquela imagem do Stan Lee o tempo todo, aparecendo nos filmes, aparecendo em entrevista. Então era mais fácil de ficar na mente das pessoas o Stan Lee. O Akira não. Então, não tem foto, não tem muita entrevista. Eu achei pontual a colocação. E só mostra a grandeza do cara, né? Pelo amor de Deus, a sombra que ele fez. Uma coisa, André, complementando o que você falou, porque assim, complementando o que você e o Giovanni falou, quando a gente vai pro mundo dos quadrinhos, você vê que muitos dos autores de quadrinho, eles meio que viram celebridades ali naquele nicho. E, assim, diferente do Akira Toriyama, que ele não ficava dando as caras, né? Já muito quadrinista tem esse hábito, tipo, me conheçam, vem aqui, sabe? Tipo, não, obviamente não são todos, mas se você conhece um ou outro, você sabe que tem muitos assim, que tem esse não me toque, eu sou muito famoso, sabe? E é muito bom, assim, a gente vê que o Akira, ele não tinha esse ponto. Ele era um cara ali que realmente era conhecido pelo que ele fazia, pela obra dele, pela qualidade extrema, assim, né? Isso é muito bom, mano. O cara era o cara. Pô, mas eu tenho um ponto polêmico aqui agora, que é o ponto do motivo da morte dele, né, cara? Segundo os jornais, ele morreu em decorrência a um hematoma subdural agudo, que é quando ocorre um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.
E, cara, isso muitas pessoas dizem que isso daí é decorrente a uma pancada na cabeça, né, cara? É muito comum isso. Não deram muitos detalhes, mas disseram que ele morreu disso. É meio esquisito, né, cara? Esse motivo de morte dele, né? Total. Acho que o choque do motivo foi maior do que da morte, porque realmente, até pela falta de detalhes, dá pra tirar muitas... Enfim, dá pra muitas teorias, imaginar muita coisa, né? Tanto que a primeira que me vem na cabeça é a moto, cara, porque ele gostava de andar de moto, pode ser um acidente de moto na minha cabeça, né? Não sei, né? Assim, dá pra teorizar muito, mas que dá um choque porque dá pra entender que era um cara saudável, né? Era um cara saudável que morreu. Então, isso só alerta aquilo que vocês falaram o tempo todo aqui. Ele era muito jovem. Então dá pra entender que ele era saudável ainda, que dava bons anos aí. E aí foi algo que não era esperado, né? Que foi forçado. Sim, o próprio fato dele ele tava trabalhando, né? Tava expectativa do novo Dragon Ball, então realmente foi algo bem surpreendente. Eu acho que ele não estava mal de saúde, caso o pessoal que esteja acompanhando e tenha informação, que por favor passe para nós, né? Eu também tenho essa ideia de que ele era um cara saudável, 68 anos, meu pai tem 70 anos, cara, então eu vejo meu pai todo dia razoavelmente bem dentro das suas limitações, então é um choque, sim, um cara de 68 anos morrer assim dessa forma. E ainda mais pra cultura deles, porque geralmente lá a longevidade é maior, né? Aqui no Brasil tá uns 70 e pouquinhos anos, né? Lá acho que no Japão a gente bate 80 fácil, cara. Porque a saúde, eles são bem mais regrados, são bem mais saudáveis culturalmente, né? Então dá pra subentender que foi um acidente, alguma coisa pode ter acontecido com ele mesmo. Segundo o que eu vi aqui, ele não bebia, não fumava, não se metia com a agiota. Foi uma morte esquisita. Foi uma morte estranha. Pra mim, só o futuro dirá o que realmente aconteceu, porque ele morreu com uma causa tão esquisita, né? E aproveitando esse espaço que deu... eu vou só trazer um cara aqui, eu tenho que pesquisar o nome dele, mas não sei se... Eu vou perguntar pro Giovanni. Giovanni tá mais rápido que o Google aqui. Giovanni, qual que era o nome do mangaka que escreveu Yu-Gi-Oh? Você lembra? Nossa, não. Ai, também. Mas ele também faleceu, né? Pouco tempo. É o Kazuki Takahashi. Que aí a morte dele... Ele foi encontrado no rio, velho. Ele tinha 60 anos também. E aí, o motivo da morte dele foi que ele teria se afogado pra tentar salvar uma galera lá de uma correnteza. E assim, aí falou que ele tinha algumas marcas de mordida de animais pelo corpo também, cara. Tipo, que absurdo isso. E o cara com 60 anos de idade. E o Yu-Gi-Oh! Também que foi poderoso aí, né? Tipo... Só que assim, aí a gente até faz essa mescla, assim. Eu assistia bem mais Yu-Gi-Oh! Do que Dragon Ball, por exemplo. Só que assim, olha o jeito que esse cara morreu. Tipo, ele morreu afogado, com marca de mordida de animal. Olha essa dimensão. Só que pouco se falou, né? Acho que foi um dos casos que não furou a bolha igual o Akira, né? Que é gigante, que é poderoso. Eu acho também, André, que no caso do Yu-Gi-Oh! Não foi tão falado, porque meio que quando lançou Yu-Gi-Oh! Teve uma época que, eu não sei se vocês se lembram, mas meio que tentaram cancelar, né? Não era assim na época, mas dizendo hoje, coisa do demônio, não sei o quê. Então, tipo, muito pai proibiu o filho de assistir. Então, eu acho que ele foi meio que apagando um pouco devido a isso, né? Que doido, né? Eu lembro disso aí, minha mãe não gostava também não. Minha mãe jogou todas as cartas fora, velho. Nossa. Que raiva, velho. Que raiva. Tinha uma coleção da hora, meu Deus. Gosto nem de lembrar. Fala aí, Giovanna, tu fica até... Não, Yu-Gi-Oh! Foi um bom... Já que foi mencionado, Yu-Gi-Oh! Foi um bom anime. Passava também na Globo, consegui assistir a série completa do Yu-Gi-Oh! Depois foram feitos derivados, também, mas aí eu não tive a oportunidade de acompanhar. Eu pesquisei... Animes, né? Não, pode falar. Não, mas grandes animes, né, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, né? Foi citado Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Cavaleiros dos Zodíacos, né, no qual eu participei
um dos episódios. Digimon. O cara do Cavaleiro Death tá vivo, Note. né? O Masami. Morreu Kuramaga também. tá Morreu vivo. também. Não, Não. ele tá vivo? Tá vivo. Ah, eu acho que foi Kuramaga outro tá que vivo. morreu. Tá vivo. É que eu dei uma pesquisada e parece que os mangakas eles vivem menos, cara. Eles Acho que têm uma média acho que de é um idade pacto, né? menor. Eles fazem Que um pacto. esquisito. É muito estranho. Acho que eles fazem coisa, um pacto no início da carreira com o Tinhoso. E aí vai puxando a vida deles, pô, porque é possível, cara. Você pega lá no Japão uma ruazinha, tem 40 senhor de 140 anos e o mangaka tipo morre com 60. aquela maldição Não faz dos sentido. roqueiros, né? Que morre com 27 Faz anos. sentido. A gente descobriu uma nova que é dos exatamente. mangakas. Nossa, que agonia, velho. cara. Algum de vocês acompanha Demon Slayer? Demon Slayer. Eu acompanho. É da hora também. Acho que Só que os últimos eu não assisti, não, mas é muito da hora. Eu acho que eles ativam a marca do caçador quando eles ficam bons. Aí o tempo de vida é limitado, assim, tipo, puxa, né? Tipo assim, tem mais 50 anos de vida agora no máximo. Intrigo, sei lá. Mas vamos caminhando para o final do episódio. Esse episódio aqui foi muito bom. Tivemos muitas informações aqui. O Giovanni trouxe muita coisa legal. O Pedrini contou um pouco da experiência dele com o Dragon Ball. O André também. Eu. Sem dúvidas, o Dragon Ball é um dos maiores animes da história. Você vê, todo mundo conhece, até desde a mãe do Pedrini, a minha mãe conhece também. Se perguntar pro seu tio lá, ele conhece, a sua professora conhece. Você vê o tamanho do impacto do trabalho desse cara. E por conta disso, a gente tá fazendo esse episódio especial para ele, né? Que o cara mudou a história de muita gente e esteve na vida de muita gente. Então eu gostaria que vocês se expressassem, dissessem para o público o que o Akira Toriyama fez para a vida de vocês, o que ele mudou no coração de vocês e na história de vocês. Pode começar, Giovanni. Pode mandar bala aí. Perfeito. Bom, é aquela coisa de primeiro conhecer o produto sem necessariamente se preocupar com o criador. Quando criança, acho que a gente não pensa muito a quem criou tal coisa. Então a gente vai consumindo o produto. E Dragon Ball, eu falo com tranquilidade que é o anime e também uma das séries que eu mais gosto. Acompanho desde pequeno, tem aquela relação que eu mencionei no início do programa, no qual eu troquei de turno para poder acompanhar o anime, e até hoje, né, gente, até hoje acompanhando, né, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o canal Multiverso 2253, que tem bastante material sobre Dragon Ball, sobre filmes, sobre o anime, sobre o mangá. Eu acho que pode parecer clichê, mas acompanhar a história do Goku me fez uma pessoa um pouquinho melhor. Ver aquele cara despreocupado, mas ao mesmo tempo carinhoso, me fez sim ser uma pessoa um pouco melhor. Isso é algo que vem da mente dele, vem da mente do Akira Toriyama. Por isso que, claro que dizer obrigado é uma obrigação minha, porque esse homem teve uma grande participação na minha infância, na minha adolescência. Cara, até aproveitando que você usou clichê aí, pra usar, né, como que o personagem te mudou, assim, te mudou sua visão de mundo, né? Às vezes eu fico refletindo, cara, clichê, será que clichê não é só uma verdade muito forte? Porque se é muito repetido, se é muito usado, é porque geralmente acontece muito, e se acontece muito é uma verdade assumida, né? Porque, pô, quantos personagens de anime aí já não influenciaram a gente pro positivo aí, com lições de vida? O Goku é um deles, igual eu comentei do Gohan, o Gohan também, aquela questão dele de querer proteger as pessoas, de querer estar próximo, de proteger o mais fraco, é muito lindo, cara, uma coisa muito bonita. Sobre o Akira, eu acho que eu vou finalizar esse episódio com duas coisinhas. Uma, Kleber, a gente não comentou sobre as músicas de abertura, mas infla esse episódio aqui com músicas de abertura, porque as aberturas do Dragon Ball, assim, são maravilhosas. Que músicas lindas, que letras maravilhosas. E para fazer também um paralelo aí, para finalizar, né, a dedicação ao Akira,
eu vou usar uma frase que o Rob Coltrane, aquele cara que fez o Hagrid do Harry Potter, ele fez lá na edição especial de 2022 que lançaram na Max. Eu lembro que ele morreu, acho que ele morreu no mesmo ano, 2022. E ele finalizava, né, aquele especial, ele falava assim: é muito bom, não nessas palavras, é claro, mas ele falava assim: é muito bom você deixar uma obra bonita para trás, porque eu sinto que o meu filho, os meus netos, os meus bisnetos vão me ver ali, então eu vou continuar vivo, eu vou estar vivo através da minha obra. Então eu acho que o Akira, um cara que cria uma obra como essa, se torna imortal, como muitos outros aí na nossa história. É um cara que se tornou imortal através da obra dele, e até uma frase que eu acho muito bonita, que é assim: a gente morre duas vezes, a morte física, né, e a morte quando as pessoas deixam de lembrar de você. E eu acho que o Dragon Ball não é facilmente esquecido, e onde há Dragon Ball, há Akira, porque é o DNA dele. Então eu só digo um obrigado também, porque foi o cara que me colocou no mundo dos animes, e o cara que mostrou que o mundo tem sim um lado bonito, cara. É bonito, assim, você pensa na pureza do mundo através dos olhos do Goku, que é um personagem muito puro. Acho que é muito puro, sem maldade no coração. E eu, cara, eu não tenho muito o que falar, né? Vou ser mais simplista, porque eu acho que o Giovanni e o André, eles falaram muito do que eu também penso, e, tipo, eu acho que o que o Akira fez, né, é uma coisa, assim, que marca muito minha infância. Eu acho que boa parte da minha infância, quando eu lembro, tem ali Dragon Ball, né, porque teve aquelas brincadeiras de criança, tipo, eu vou ser o Goku, eu vou ser o Vegeta, vamos brincar de lutinha, mas não era uma luta, né, pra machucar e tal, mas era muito legal essa época, sabe? Então, tipo, eu acho que causa uma sensação de nostalgia muito boa quando a gente fala do Akira, né, que a gente associa diretamente ao Dragon Ball. De forma geral, fez uma parte da minha infância e faz até hoje, né? Porque atualmente eu gosto dos jogos do Dragon Ball, né? Acredito que nem seja diretamente dele, mas eu gosto de jogar o Dragon Ball Z Kakaroto, né? Que, nossa, quando eu tô jogando assim, me lembra muito a infância, então, tipo, é uma coisa muito boa, sabe? E quando a gente fala de infância, essas coisas assim, né, que hoje em dia a gente vê que tá tão diferente, a gente não tem aquele prazer que a gente tinha na infância, né? Então acho que o que a Akira deu ali pra gente é uma coisa assim memorável, e a gente vai levar pro túmulo, sabe? A gente vai passar por várias fases da vida, mas vai lembrar que teve um pedacinho dele ali na nossa vida, sabe? E é isso. Pra mim, o Akira Toriyama, ele foi ele mudou muita coisa na minha perspectiva, assim, de criação, de anime também, de desenho, de muita coisa, cara, artisticamente, assim. Eu acho que o estilo dele, as coisas inovadoras que ele trazia lá pro Dragon Ball, esse cara, pra mim, dificilmente, assim, eu vou falar algumas coisas que eu gosto, né, que eu acho da hora, assim, tá? E que mudaram minha vida. Tipo, o Toy Story, a primeira vez que eu vi, mudou minha vida. O Donkey Kong foi uma coisa que mudou minha vida. O Dragon Ball foi uma delas, cara. E sem dúvida, é uma das obras que eu guardo no meu coração. E que esse cara aí, junto com essas coisas que eu citei, são coisas que estão dentro do meu coração, cara. Eu levo muito em consideração, assim. Então, o Akira Toriyama, ele é um cara que revolucionou o mundo e mudou meu pensamento, mudou muita coisa em mim, cara. Então a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no FiguraCast. Vão lá no YouTube também, pessoal. Dá uma moralzinha no YouTube. Recentemente a gente teve um boom no Spotify. Agradecemos muito aí a moral que vocês estão dando pra gente no Spotify, no Deezer, no Amazon lá. Então, continuem dando moral pra gente. E é isso aí, cara. Vocês querem dar um recado final aí, pessoal? Pessoal, mais uma vez agradeço o convite, a segunda participação. Obrigado, André. Obrigado, Kleber. Obrigado, Pedrini. Valeu, pessoal. Espero que vocês acompanhem e que compartilhem informações sobre Dragon Ball. Foi um prazer. Eu compartilho com você, Giovanni. Agradeço pela participação. Você sempre adiciona muita informação
foda, eu acho que a palavra é essa. É legal quando a gente sai do raso e se aprofunda mais numa vida, numa obra, né? Então, e assim, pra todo mundo que escutou até aqui, muito obrigado por escutar, porque a gente falou muita merda no meio, eu falei muita merda no meio, mas se vocês escutaram, muito obrigado, siga a gente. E siga a página do Bonito do Giovanni aí, canal underline multiverso underline 2253. Falei certo agora, né? Isso. Ai, glória, eu estudei pra isso, cara, eu foquei pra isso. Então sigam ele lá, gente, curtam, enche o saco dele lá, manda um monte de mensagem e enche o saco dele. Eles têm muita informação, o Giovanni é um cara tão da hora que o André sabe que eu não sou fã de anime tirando o Dragon Ball, e o Giovanni fala de um jeito que faz a gente ter vontade de assistir, né, mano? Ele traz uma vibe da hora, né? Então é isso, pessoal, depois desse festival aqui, então ficamos por aqui por hoje e até o outro dia. Falou!